Graça e paz, querido. Deus nos abençoe. Mais uma semana que inicia, mais uma semana que nós queremos e precisamos estar na presença do nosso Deus. Agradecer a Deus por mais um dia de vida, mais um dia de saúde, mais um dia de estarmos na presença dele, porque hoje é dia do Senhor. É o dia de nós estarmos na presença do Senhor com a nossa família. Mesmo com essa pandemia que nós não podemos estar ainda reunidos no templo, na nossa escola dominical, mas ao nosso culto já estamos abertos, graças ao nosso bom Deus. Podemos estar mesmo assim tirando esse tempo, reunindo, não perdendo essa dádiva que o Senhor nos deu, porque Hebreus vem falando: não deixei de congregar como é costume de alguns. Então o autor de Hebreus, a palavra de Deus, já vem exortando há tempo, porque já tinha esse hábito de não participar do templo, não participar do culto, não participar da igreja, não estar reunido com os irmãos. E Deus já exortou lá atrás, já puxou a orelha por isso. Então nós devemos aí ter esse cuidado, E assim, querido, nós possamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 3, e 4. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Não deixe de abrir a sua Bíblia, querido, Esteja nesse momento com a sua Bíblia, mesmo seja no celular, É a palavra de Deus, não é o aplicativo, não é o celular, mas sim é o conteúdo que nós vamos guardar. Filipenses 2, 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isso nos mostra um pouquinho que nós vamos estudar. A vanglória, ou a pessoa se vangloriar por isso ou por aquilo, porque ele tem, e deixar de dar glória para aquela pessoa que é devida, que é Deus. Você tem saúde, porque não é porque eu sou um atleta, por isso que eu faço isso ou aquilo, mas sim porque Deus tem me dado. Se eu tenho bens materiais e eu posso me deleitar dele, porque Deus me deu. Se eu tenho um trabalho e tenho o meu sustento, seja lá como for o meu orçamento, foi Deus que me deu. Eu tenho que voltar essa glória a Deus e não vangloriar, ou vangloriarmos nisso ou naquilo que Deus nos deu, Deus nos permitiu. E isso nós vamos trabalhar hoje em Amós, onde que o povo pecou. O povo vangloria-se em si próprio e deixa Deus. E também, nesse momento, vamos estar orando, pedindo para Deus ter misericórdia de nós. Afaste esse pecado do nosso coração, afaste isso de nós, que jamais possamos passar por esse caminho na nossa mente ou em ação, Às vezes nós não praticamos, mas nós pecamos em pensamento, O nosso Senhor fala isso. E também nessa oração, colocando a situação do nosso mundo, do nosso país, nessa pandemia ainda, para alguns a pandemia acabou, Nós temos visto as pessoas normalmente nas ruas, sem máscara, sem respeitar as autoridades. As autoridades ainda têm pedido isso, E vivendo a sua vida bem confortável. Deus os abençoe, Que não venha passar por esse problema e nem ser transmissor dessa dificuldade que nós temos passado. Também pedir chuva, querido. É tempo de suplicar novamente chuva. Hoje aqui na nossa cidade está bem fechado o tempo, Está fechando o tempo, melhor ainda, Mas clamar que Deus ouve,
E Deus quer, Deus sabe o tempo certo da chuva, mas Deus quer que nós clamamos, nós pedimos, nós mostramos o que nós queremos. E se for da vontade, do agrado do nosso Senhor, Ele mandará hoje ou amanhã. Ele for da vontade única do nosso Senhor, mas que nós clamamos também a chuva. A umidade do ar está bem baixa, né? E isso vai dificultando as pessoas que têm problema de respiração, criança, nossos idosos ou pessoas que já têm problema nessa área, passa muito mal, já vai, né? Os postos de saúde, aos hospitais, começam a aparecer pessoas com essas dificuldades, tá? Vamos orar nesse sentido? Clamar a Deus, baixe sua cabeça onde você estiver, feche seus olhos, voltamos o nosso pensamento ao nosso Senhor. Deus, nós louvamos, damos graça por esse dia, damos graça por esse domingo maravilhoso, mais uma semana que inicia, o final desse mês já, mais um mês abençoado, um mês onde nós lembramos e lutamos contra o suicídio, Pai. Como nós temos nosso calendário, o mês de setembro é amarelo. Tenha misericórdia dessas pessoas que tenham, Pai, lutado contra esse desejo, contra essa possibilidade que tem passado dia e noite na sua mente, nos seus corações. Algumas famílias têm lutado dia e noite também para ficar de olho, cuidando dos seus familiares. Tenha misericórdia. Mostre, Pai, o valor da vida, mostre o real sentido da vida para essas pessoas. Olhe também aos seus sofrimentos, que ela quer, Pai, tirar essa dor. Na realidade, Ele não quer tirar a vida, mas sim tirar essa dor que Ele não suporta mais. Tenha misericórdia, Pai, dessas vidas. Sustente, acolha, Pai, nos Teus braços. E coloque pessoas também para orientar essas pessoas. Como também nós clamamos pela chuva, Pai. Nós suplicamos e chegamos diante do Senhor, clamando novamente pela chuva. Queremos agradecer pela chuva maravilhosa. E agora, novamente, nós queremos, Pai, suplicar a chuva novamente para a nossa terra, para a nossa saúde também. Ouve, Pai, segundo a sua vontade. Queremos também nesse momento colocar nossa vida, como o texto lido, tire toda a vanglória, o orgulho, tudo que vem atrapalhar nossa humildade, a nossa vida diante do outro, diante do Senhor. Que nós possamos voltar toda a bênção, tudo que nós temos, ó Pai, para a Tua glória. É o cuidado do Senhor, é a Tua proteção sobre nós. Ajude-nos, Pai, a afastar desse mal. É o que nós oramos e suplicamos também pelo nosso país, pelo mundo que estamos, ó Pai, lutando contra essa pandemia. O Senhor, Pai, está trabalhando na área da medicina, da ciência. Capacite, ó Pai, homens para trazer para o tratamento, como também possamos, ó Pai, entender, a viver com essa nova realidade, como aquelas pessoas lá atrás, nessas pandemias que passaram por esse mundo, conseguiram viver, que nós conseguimos também, ó Pai, viver diante do ano que vem, ou quando cessar essa pandemia. Trate, cure, Pai, e mostre o que o Senhor, Pai, está trabalhando e quer conosco diante dessa pandemia. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Volte um pouco a sua Bíblia, Amós, tá? Vai lá em Amós. Minha página é 1200, não sei a sua, tá? Amós capítulo 6, onde que nós vamos trabalhar aí a corrupção e a destruição de Israel. Agora Deus vai trabalhar, a corrupção que havia dentro da nação de Israel, juntamente agora vem a disciplina que é a destruição de Israel. E isso é interessante de nós olharmos e cuidarmos da nossa vida, cuidarmos da nossa família, cuidarmos como nós somos corpo
né, o corpo de Cristo, nós temos também que cuidar para nós não entrarmos nessa corrupção, mas sim permanecermos como igreja saudável, tá? Igreja saudável, povo de Deus saudável, não no modismo, como hoje nós temos visto. Então, cada tempo surge uma igreja, um tipo de ministração diferente, todo mundo vai nessa via. Mais lá na frente surge outro modo de cultuar, aí as pessoas entram nessa via e deixam de respeitar a lei de Deus, tá? Então, um dos modismos hoje é a igreja preta, é você pintar a igreja, né? Colocar um som gospel, um som massa, né? Como as pessoas dizem, apagar a luz na hora do louvor, para a pessoa chegar mais a Deus. Não precisa disso, querido. Se eu precisar de modismo para chegar a Deus, eu não conheço Deus, esse Deus não me revelou, não tem revelado para esse momento. Ele não precisa desses momentos para se revelar. Toda passagem que ele se revela a seus filhos foi no momento de necessidade, de um momento aonde que ele queria trazer novamente esse povo a si, porque na realidade todo momento o ser humano, para Paulo ele estava morto espiritual, para Zaqueu ele estava morto espiritual. Quando Deus aparece é para fazer uma restauração ou para trabalhar, mostrar alguma coisa, mas não para modismo. Cuidamos, tomamos muito cuidado, né? Para nós não cairmos nisso, nessa corrupção. Isso é corrupção, é corromper, né, o evangelho, tá? Então agora está cada vez mais próximo do cativeiro, como a disciplina que o Senhor vai fazer, né, ou vai aplicar sobre o seu povo que está em pecado. E esse cativeiro, por causa da desobediência de Israel, a Síria, né, virá contra o povo de Deus e vai levá-lo, né? Então, assim o profeta Amós começa no capítulo 6, versículo de 1 a 6, a corrupção, mostrando a corrupção e a destruição, né, dentro da classe dos ricos orgulhosos de Israel. Então os ricos estão abastados, estão como orgulhosos. E o profeta Amós começa mostrando a prosperidade e a paz relativa do país. Então Israel estava pensando que eles estavam numa prosperidade boa, excelente, e uma paz que ele, né, pensou que poderia viver do jeito que ele estava vivendo, e é uma paz e uma prosperidade relativa. Porque quando Deus, como nós vemos mostrando, quando Deus trouxe a seca, quando Deus trouxe os gafanhotos, né, Israel, aonde está a prosperidade? Onde está a paz de Israel? Subiu, né? E é a mesma coisa, né, com a nossa vida. Quando nós estamos na prosperidade, temos que estar fervorosos diante de Deus. Quando nós estamos nas dificuldades, nas nossas tribulações, nós estaremos no mesmo momento, diante de Deus, na mesma situação, fervoroso, né? Então, juntamente com a adoração, querido, de Betel, lembra que nós falamos? Em outros santuários também tinham então criado essa falsa segurança política. Então Israel politicamente estava, né, dentro da visão deles bem estável, né, não tinha problema nenhum, tinha feito alianças erradas, tinha feito, né, Jeroboão lançou, né, o templo ali em Betel, a casa de Deus, em Dan também 2 bezerros de ouro, e faz o povo não descer para Jerusalém, mas sim, você não precisa caminhar até lá em Jerusalém, para com isso, vocês vão cansar, não vão para o rei Roboão em Judá, não, fica comigo. Esse é o rei Jeroboão, esse é o governo mundano, diabólico, né?
que acaba levando o povo à destruição, tá? Então essa é a segurança que espalhou para todo o reino do sul, né? Em Sião também, tá? Deus está trabalhando com Israel, o norte, o reino do norte, mas o reino do sul também não ficou atrás. Ai dos que andam à vontade em Sião, versículo 1, né? Parte A ali. Então, cuide do que aqueles que estão andando à vontade em Sião. Cuide, porque o profeta saiu daí para pregar no norte, mas vocês também podem ter grande problema. Amós 2,4, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram seus estatutos. Esse é o pecado de Sião. Eles abandonaram o que? A lei do Senhor. Capítulo 1, né? Versículo B agora. E dos que vivem em receio no monte de Samaria. Tá? Então nós vemos a dificuldade, né, de Sião ali. Amós está apontando agora para o que? Os ricos de Samaria. Agora ele vai direto os burgueses, né? Não é o problema de ser rico, mas o problema é a vanglória, a soberba, né, que esses ricos estavam, e o caminho que eles tomaram, levando a política, levando o lado religioso, tudo para o lado errado do pecado, e levando a multidão junto, né? O povo. Então, os quais, por causa da posição social, né? Os ricos, social que a riqueza lhe proporcionava, o que fez? Se considerava numa posição superiores. Querido, rico e pobre é a mesma coisa. Eu não posso pensar que eu sou rico, eu tenho que, né, o direito a mais que os pobres. Eu não tenho o direito de passar na fila do banco, do correio, em qualquer fila que nós vemos hoje. Porque o fulano, né, o gerente vai lá e pega, o fulano leva. Não, querido, você, gerente, você não precisa disso. Você precisa da bênção de Deus, porque o pobre também vai te dar o lucro. E você, rico, fica no seu lugar. Você chegou depois, você é o 20º, 30º, espera, né? Espera. Não pense que a soberba, a tua classe vai te levar a lugar nenhum. Pode te levar à ruína, como nós estamos falando aqui. Então, nesse apontar do profeta, versículo 1, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Então, é os homens notáveis, né? Então, você está lá na fila, esperando tua vez, e chega um notável e corta. Aí a gente vê as pessoas tirando, né, acabando pecando, né? Está lá sossegadinho, mas o notável faz a pessoa pecar. Às vezes você peca porque o outro te faz pecar. Você tem que dominar ele. O pecado é teu, você tinha que dominar. Mas às vezes a gente acaba pecando porque o outro nos faz sair da casinha, né? Então, ou seja, homens notáveis, quais como sempre, quase sempre, né, estabelecia os padrões, querido, e os quais o resto do povo procurava imitar. Não é assim em nossos dias? A gente olha a elite, todo mundo vai na moda. A moda é andar assim, todo mundo vai na moda. Então os padrões estabelecidos, maioria das vezes, ou todas as vezes, lá de cima para baixo. Aí as pessoas querem viver nesses padrões, e às vezes financeiramente não tem. Aí a pessoa fica devendo no mercado, na farmácia, para andar no estilinho, querido, ou andar no carrão, porque a moda do carrão agora é isso, querido. Nada disso. Anda do jeito que Deus te deu, né? A condição, e anda do teu jeito. Seja você, não seja a imitação do cantor, do ator, do atriz. Para com isso, né? Isso é coisa do mundo, tá? E em seguida, o profeta, ele o que? Ele convida o povo a olhar para 3 cidades importantes, versículo 2, do reino vizinho, querido,
que tinham sobrevindo, né, o reino, o juízo do Senhor. Lembra, semana passada nós comentamos, né? Árabes, Edom, Moabe, né, Amon, Síria e Assíria lá em cima, tá? Fenícia e os filisteus nesse pedaço aqui, e todo esse pintado aqui é o Israel, né? Então aqui é o reino do sul, Jerusalém está aqui, tá? E Israel, Judá e Israel, reino do norte, tá? Aqui Betel, onde que Jeroboão acaba colocando, né, o bezerro de ouro, e Dan está mais aqui nesse lado. Então fica os dois lados aqui para cultuar. Então o povo não precisava, né, descer aqui. Então fica comigo, Jeroboão, o rei clama assim, fica comigo, desse modo, tá? E Roboão, né, está reinando aqui, não desce aqui, não vem para Jerusalém, nessa estrelinha aqui, né? Não vem para cá, fica comigo. Eu vou fazer meios para vocês adorarem, né, que o templo está aqui, tá? Então é nesse contexto que vem a cidade, né, onde Amós, o profeta, coloca 3 cidades. Calné, a primeira cidade, que vem da Síria, lá em cima, né, o Império Assírio. A segunda, Ramad, na Síria, para baixo ali, Síria, e o reino ali da Damasco, tá? É onde que está a Síria. E Cade, os filisteus, ali perto do amarelo ali, tá? Perto ali da tribo ali, tribos dos árabes, né? Então o filisteu está ali perto do amarelo ali, onde que é o reino do sul, que é Judá, tá? Então o profeta coloca essas 3 cidades importantes da Síria, a Síria, da Síria e dos filisteus, mostrando, e faz ali uma pergunta àqueles indiferentes, iludidos, né, ricos. E o profeta trabalha fazendo essa pergunta, ou Deus faz esse trabalho, essa educação, perguntando. Versículo 2, parte C dele, lá no finalzinho, olha lá. Ou será maior o seu território do que o vosso território? Então vocês são maiores do que eles, do que essas cidades, né? Pensais que estáis, né, aí em segurança quando todos os demais correm perigo. Lembramos que todas essas nações foram destruídas, teve, né, os seus flagelos que nós já falamos, tá? Agora o versículo 3 a 6, né? Agora Amós lista os pecados desses, desses ricos. Ele faz uma lista, tá? Agora dos pecados. Então ele faz essa pergunta: ou será que vocês pensam que vocês são maiores, mais, né, fortes que eles? Tome cuidado, porque eles já foram, né? Eles já passaram pela minha mão e vocês vão passar. Então a primeira violência aqui, o primeiro crime, o primeiro pecado, tá? É uma coisa que hoje não se ouve, né, falar de pecado, porque pecado hoje é proibido de falar pecado, né? Você errou, você tem uma visão diferente. Não, biblicamente, tá? Não estamos falando de filosofia, não estamos falando aí de sociologia, não estamos falando o que o mundo tem estabelecido. Biblicamente, pecado é pecado. Então, segundo a lei de Deus, quando nós falamos isso é pecado, nós não discriminamos pessoas, nós não discriminamos, né, a classe de pessoas, isso, classe de pessoas. Não, biblicamente é pecado, é pecado. Agora, se a pessoa quer ou não vai viver, ela vai viver. Nós vamos conviver com essas pessoas normalmente, só que nós não vamos sentarmos, a igreja não se senta e come ou compartilha do pecado dela, tá? Comemos, bebemos, né? Alegramos ali com tudo, com eles, mas não compartilhamos do pecado. Nós não compartilhamos pecado no Face.
Tem visto que as pessoas, tá ali claramente é um pecado, a pessoa vai lá, curte, ai que legal. Não, querido, a pessoa está em adultério, você está achando legal compartilhando foto de pessoas em adultério? Ou a pessoa está fazendo isso, fazendo aquilo, você está compartilhando foto ou piada que não temos, né? Não temos que compartilhar pecado, querido. Igreja não compartilha pecado em lugar nenhum, tá? Então a primeira é a violência, versículo 3: vós que imaginais estar longe o dia mau e fazer chegar ao trono da violência, vocês estão pensando estar longe? A violência. O segundo pecado é o conforto, versículo 4: que dormis, querida, em camas de marfim, e vos empreguiçais sobre o vosso leito, e comais o cordeiro do rebanho, os bezerros do cevadouro. Os comentaristas dizem que essa cama de marfim paga uma agricultura inteira, querido. Olha o horror, né? É o que nós temos visto hoje, há pessoas fazendo banheiro, querido. Já entrou? Procura no Google os banheiros luxuosos, antessala, isso, aquilo. Para quê, querido? Para que uma loucura dessa? Você poderia fazer milhares de casas ajudando pessoas. Não estou falando daquilo que está como versículo, dormindo, esperando a ajuda do governo. Não, tem pessoas sérias necessitando ajuda, não conseguem, não tem como andar. Nós sabemos isso, tá? Então aquelas que estão dormindo, esperando o sustentinho do governo, serve para você também, né? Então, dormir em camas de marfim. Então, o segundo pecado aqui é o conforto. Conforto não tem nenhum problema, Deus não tem problema nenhum de conforto, e Ele dá conforto para o seu. Mas, querido, não vamos extravagar um conforto enquanto o outro não tem, né? Tá? Então você, vou trocar de sofá. Não vou trocar porque... Não, troca, pode trocar, mas não vai comprar um sofá de 100 mil reais, né? Não tem como, não tem cabimento num terreno, uma casa, num sofá. É nesse sentido. Música, versículo 5, terceiro pecado deles, que cantais à toa ao som da lira e inventais como Davi instrumentos músicos para vós mesmo. Interessante aqui que Davi havia introduzido a música na adoração divina, correto, sem problema nenhum, sem pecado nenhum. Mas essas pessoas que o outro pecado é a questão da bebida, né? Esses ricos, esses abastados, esses bêbados, o que faz? Pega a música para se divertir. Eles usam o instrumento para acompanhar os seus alaridos, seus gritos, seus cânticos em suas bebedeiras. Não, Deus não aprova isso. É o que nós temos visto. Pessoas reunindo família bêbadas, enche o caneco. Aí depois fala, hoje agora está aí, né? O arroz R$25, caro, R$18, caro, o arroz isso, mas você paga quanto numa caixinha de cerveja que você vai beber e você vai jogar fora urinando? Para que isso? Então o arroz não está caro, porque se está caro, para de beber. Não, mas quanto você paga numa carteira de cigarro? Quanto você paga num lanche? Então para de reclamar, querido. Agradeça a Deus que você tem condições de comer o arroz. Ou se você não pode comprar o pacote de arroz, compra o macarrão. Espera ele abaixar e já vai abaixar. Ore a Deus que a nossa agricultura volte a ter arroz e esse arroz estabeleça o mercado novamente. Oramos pelo nosso país, mas não ficamos jogando praga, né? Ou praguejando, falando mal, querido. Tá? Não é jogando praga, é praguejando, como Pedro, falando mal, tá? Outro é o quinto, né? Bebida.
Versículo 6: que bebeis vinho em taças, e vós ungis com mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Então aqueles ricos possuíam tudo quanto que queriam, querido. Riquezas, descanso, luxo, religião. A religião era deles. Eles mandavam e desmandavam, né? É o que aconteceu com a igreja. A igreja está caminhando e de repente Roma toma conta da igreja e faz dela do que ela quer. Ou hoje o que os líderes estão aí, os mentores espirituais, faz da igreja o que ela quer. Ou quem é o dono da igreja é o mentor espiritual, não é Cristo, tá? Então essas igrejas têm um dono. Quem que é o dono da igreja X? É o fulano. Ele manda, ele faz o que ele quer. Então esses ricos, esses abastados, né, ele tem um descanso, ele pega, né, o seu carrão, o seu jatinho e vai descansar. Aqui também pegava os seus cavalos, né, e na vida deles ali iam descansar nos seus luxuosos castelos, e a sua religião estava trazendo o que eles queriam, os seus cevados, seu boi cevado, seus gados, e viviam regalando. É a mesma coisa de hoje, querido, tá? A mesmíssima coisa do pecado. Hoje nós temos visto, tanto lá, tanto cá, e continua essas duas linhas pecadoras, mas a igreja está caminhando, e essa igreja que tem caminhando, tem pessoas pobres, tem pessoas ricas, e são honestos, e vivendo, auxiliando conforme Deus tem colocado nos seus corações. Isso é a igreja. Porém, querido, não tinha única coisa de que realmente precisavam: um coração desses ricos, um coração misericordioso e compassivo. Eles não estavam nem aí, porque eles têm tudo, eles precisam, a religião dava, né? O luxo eles buscavam, o modismo é o que nós temos visto. Então Israel era próspero na política, economicamente, mas moralmente estava apodrecendo cada dia mais. Apodrecendo moralmente. A moral não tinha. Ou Deus coloca Israel no centro ali dos fenícios, dos filisteus, dos árabes, do Edom, Moabe, né? Amon, da Síria, dos assírios, todas essas nações do Egito, todas as nações tinham um exemplo, uma lei fantástica, alguém fantástico para dirigir esse povo, Deus, mas moralmente eles se perderam. Então, infelizmente, temos visto, né, isso em nossos dias atuais. A igreja rica, mas moralmente está o quê? Morrendo diante desse mundo jaz maligno. Igrejas milionárias, mas moralmente morrendo. Segunda coisa, querido, além dos ricos orgulhosos de Israel, versículos 1 a 6, agora 7 a 14, o julgamento contra Israel, querido, tá? Por causa dos seus pecados, né? Vem o julgamento do Senhor sobre o seu povo cativo, seria cativo pela Assíria, lá em cima, tá? Então, versículo 7, porque agora ireis em cativo entre os primeiros que foram levados cativo, e cessarão as pândegas, né? Ou as festas, querido, dos espreguiçadores. Você está espreguiçando nas suas camas de marfim, no seu luxuoso, no seu churrasco, nas suas carnes, nas suas bebidas. Agora as suas pândegas ou as suas festas cessarão, e vocês vão agora ser cativo, vocês vão ser escravo, levado por uma terra pagã. Vocês estavam na minha terra, vocês estavam na minha presença, vocês estavam embaixo da minha bênção. Agora vocês vão ser escravos da Síria. Agora vocês vão conhecer a mão da Síria, desse povo, por mim. Deus falando a Israel. Então, querido, as regalias desses abastados cessaria de uma vez por outra. E assim, querido,
nós não precisamos se preocupar nessa regalia dessas pessoas. Deixa que um dia essas regalias cessarão. Deus há de puni-lo. Nós devemos só pregar o Evangelho, falar do Evangelho. Então o povo de Israel tinha construído casas luxuosas para fazer ostentação dos seus lucros. Então eu vou fazer uma casa gigantesca para mostrar para a cidade, para mostrar o mundo a minha casa. $1 bilhão, $1 bilhão, sei lá quantos milhões de dólares, né? Que não é real, é contado em dólares, né? Custou isso, minha Ferrari, isso, aquilo. Então a questão não é fazer isso tudo, a questão é a ostentação, né? É o que o funk, e as pessoas falam, não, o funk é bom, legal, tem funk agora gospel. Fique com ele, porque não tem nada que preste no funk. É pura ostentação do dinheiro, né? Da malandragem, do sexo, só ostentação disso. Aonde tem alguma coisa que preste nisso chamado funk. Então, não é pecado viver em casas, né, como nós estamos falando, cômodas. Tá? Mas o problema está na soberba, na vanglória, e tirando Deus e colocando o esforço dele, a capacidade do homem, isso, aquilo. Então, contra esse pecado, o próprio Deus jura por si mesmo. Olha o versículo 8: jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos, e disse. Então o juramento não está sobre alguém, no profeta, ou isso aqui, não, está em Deus. Deus jurou que iria vingar, que iria fazer isso, e Deus fez, querido. Tá? Versículo 8, parte B agora: abomina a soberba de Jacó e odeia os seus castelos. Deus odeia a soberba, a riqueza. Tá? Nós olhamos para nossos políticos, que o povo brasileiro passa 6 meses trabalhando para pagar a sua ostentação. Espere e eles verão. E não pode nem abrir a boca para falar de alguma coisa, porque senão agora a lei é assim, você não pode falar nada, você tem que pagar o luxo deles, as viagens deles, as besteiras deles, e nós temos que ser escravo, calado, querido. Ou nós levantamos e derrubamos esse castelo que está lá em cima, ou nós vamos ficar aí por resto da vida. A grande questão é, nós temos que mudar a moral. Vergonha nessa cara, porque senão nós não temos como falar lá de cima se nós estamos sendo corruptos. Tá? E esse ano é o ano de mudança. Tá? Se o teu político está aí batendo, oferecendo emprego, manda ele caçar, tá? Minhoca no asfalto com um enxadão de borracha. Eu quero ver ele achar. Não acha, porque manda ele tomar vergonha, porque esse emprego é diabólico, é satânico, querido. Tá? Ele está te vendendo, ele está te dando alguma coisa para você ficar calado pro resto da vida, porque ele pode fazer o que ele quiser depois. Tá? Não faça isso, não se venda. Tá? Então, abominarei a cidade e tudo que nela há. Essa é a ordem de Deus, ou essa é o que Deus vai fazer. Então a soberba virará o que? Pó. Não tem nada que a soberba vai mostrar para ele ou vai permanecer, vira pó, some. Tá? Então eles, com as suas vanglórias, deixaram o que? A verdadeira glória. Deus é glorificado. Agora a vanglória do homem, não façais nada por partidarismo. Nós acabamos de ler Filipenses. Versículo 11: pois eis que o Senhor ordena, e será o que? Destroçado, em ruína, a casa grande e a pequena feita em pedaços. O que Deus ia levando, infelizmente o pequeno também ia ser levado. É o que nós vemos hoje. Mas tem pessoa inocente. Não, querido, quando Deus manda, até os seus pagam juntos. Tá? Então, tsunami, terremoto, pessoas boas morreram, sofreram e vão sofrer, porque quando Deus manda, Ele não manda só, não, querido, Ele manda também a sua disciplina e pega também os seus, tá?
Então a soberba do rico e dos que cercavam, né, virará o quê? Pó, nada, não vai restar nada, tá? E não restou nada, tá? Então o castigo seria tão severo que dificilmente algum sobreviveria. Versículo 9, tá? Então se eu sobrevivesse, alguém eles também morreriam. Versículo 9, olha lá, tá? Cadê? Se numa casa ficar 10 homens, também esses morrerão. Nada vai sobrar. Então, versículo 10, querido, agora não deveria ser mencionado o nome do Senhor, tá? Se porém um parente chegar para socorrer ou para queimar os ossos, né, ali, olha o versículo 10. E se um parente se tiver que queimar os corpos, vier para tirá-lo da casa e perguntar a alguém que ainda estiver escondido ali: há mais alguém com você? E a resposta for não, ele dirá: cala, não deveremos sequer mencionar o nome do Senhor, porque Deus está virado. Esse foco desse versículo é: não fale o nome de Deus, que Deus está irado. É o que nós temos visto hoje, as pessoas blasfemando, brincando, zombando, ironizando no nome de Deus. Conta piadinha, conta isso, conta aquilo. Tranquilo. Não, Deus é humor. Você vai ver o que é Deus é humor, tá? Nessa zombaria que as pessoas estão fazendo. E por fim, querido, o profeta apresenta novamente agora a razão de tal julgamento, que era perversão do que? Da justiça. Então Israel sabia, porque Deus tinha dado a justiça, a lei, né, correta, e essa lei deveria ser justa diante do povo, tá? Dentro da nação do povo de Deus. O Deus está cuidando, porque Deus já cuidou das nações, o que eles fizeram para com o seu povo. Agora Deus está cuidando do seu povo, porque ele deveria cuidar dos seus, tá? E a disciplina vai vir agora sobre ele, porque a perversão da justiça se foi, tá? Versículo 12: no entanto, haveis o que? Tornado o juízo em veneno, e o fruto da justiça em alosna, tá? Ou em amargura. Tudo coisas que nós conhecemos, ou nós podemos conhecer se perguntar para um boiadeiro, perguntar para um sitiante, tá? Ou perguntar para os nossos avós, bisavós, eles vão conhecer. Então, a justiça, o fruto da justiça é em algo amargoso, alosna, e juízo em veneno, ou morte. Porque se o pobre, o seu necessitado chega diante do juiz para ser, né, o seu veredito para o seu favor, porque ele está correto, ele morreu. Ele vai tomar veneno, porque o rico já subordinou o juiz, já subordinou a lei, e a lei vai a favor dele, tá? É o que infelizmente não todas, né? Todo juiz, todos os policiais, todos os delegados, né? Mas alguns estão sendo corruptos. Na estrada, quando passa, vai a carteira, junto ali um dinheirinho, tá? Quando os ônibus de cigarro, cigarreiro passa, né? Os caminhões, às vezes, mas nós temos também grandes policiais fazendo grandes prisões. Parabéns, Deus abençoe. E grandes juízes, delegados prendendo ladrões, esses tráficos aí. Devemos cessar esse tráfico de droga. Quer ganhar dinheiro? Vai ganhar honestamente, não vai matar o seu semelhante. Isso é pecado e vai dar conta, tá? Então, na primeira parte, o profeta faz um contraste. Nós lemos aí a parte B, né, do versículo. Agora, a primeira parte do versículo, ele faz esse contraste, né, esse contrassenso, em esperar que cavalos se atirasse
do precipício abaixo. Olha lá o versículo 12. Porém, correrá cavalo na rocha? Já viu o cavalo correndo na rocha? É a mesma coisa que pular em precipício. Não tem, não espera isso. Tá? Olha outra parte, continuando a parte A do versículo. Esperar lavrar a rocha com os bois. Tá? Então, o verso é lavrá-lo, né, em bois. Então, se está falando a rocha lá do cavalo, tem como lavrar a rocha, pegar o boi e começar a lavrar para plantar? Não tem, não existe. Algumas versões, no lugar de rocha está mar, tá? Lavrar o mar com boi? Tem, tá? Então, Israel estava sendo que culpado, né? E essas colocações do profeta Amós, querido, só poderia terminar o que? Em desastre. O boi caindo, o cavalo caindo, ou Israel cairia. Não tem como viver na soberba, não tem como viver nesse roubo, que querendo ou não é um roubo, né? Então Israel estava sendo que culpado por um comportamento louco diante do seu Senhor, porque a lei de Deus é essa. Por que está além disso? Tá? Então, feliz da justiça em veneno, fez, né, da justiça, melhor dizendo, em veneno e a retidão e a amargura para toda a nação, querido, e refletindo, né, para demais nações. Se as demais nações foram punidas por causa da sua loucura, agora Israel está copiando ou refletindo a loucura de outras nações também. Então, terá que aguentar as consequências do julgamento de Deus, não dos outros povos, tá? Mesmo que Deus use a Síria, mas o julgamento é de Deus, a pena é de Deus, a punição é de Deus. Então Israel, além de vangloriar das luxúrias das casas, também vangloriar do seu poder. Olha o versículo 13: vós vos alegrai com Lodebar, ou você é um termo hebraico, ou você vos alega com nada. O que vocês estão alegrando? Com nada? Vanglória? O que é vanglória? Pó, que vocês vão morrer. O que é suborno? É corrupção, mentira, roubo. O que é isso? Pó, em nada vai dar. A soberba de vocês vai dar o que? Em nada, tá? Continuando, não é assim que por nossas próprias forças, poderosos, né, não nos apoderamos de Carnaim, ou uma cidade da Síria, que é na Síria, tá? Não foi pelo nosso poder, nós não somos fortes, não, querido. Se eles conseguiram, porque Deus deu. Se você conseguiu, se nós temos conseguido, é porque Deus tem dado condições de vencermos. Assim Deus trará sobre o seu povo uma nação para puni-lo, que é a Síria. Versículo 14: pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, a Síria, a qual vos oprimirá desde a entrada de Ramate. Lembra que Ramate é uma cidade aí da Síria, que é na divisa ali do reino de Israel, reino do norte, tá? Até o ribeiro do Arabá. Versículo 14, tá? Ou seja, a terra inteira estará sob o domínio da Síria. Israel, tanto o reino do norte, Israel, Judá, reino do sul, estará sob o domínio da Síria. Vocês vão sentir agora o peso, tá? Parte da igreja hoje, querido, hoje está com a conversa, né? Parte da igreja está com uma conversa do Papa com Tomás de Aquino sobre aquela passagem de Pedro na Porta Formosa, ali em Atos 3, que curou aquele coxo, né? E a conversa é a seguinte: Tomás de Aquino, que em visita ao Papa, que após lhe mostrar todos os tesouros do Vaticano, granjeados, né, através dos séculos, e a comentar o seguinte: já não podemos dizer como Pedro e João, não temos prata e nem ouro. Aquino responde para o Papa o seguinte: mas também não podemos dizer levanta-te e anda.
Nós não podemos tomar de aqui, nós não podemos dizer, levanta-te e anda. Ou seja, a igreja não tem poder. A igreja não tem poder. Está perdendo o poder por não ter uma comunhão verdadeira com o seu Senhor, mas sim na luxúria, nas vanglórias, nos seus orgulhos, e não uma intimidade. Esse poder que a igreja tem é quando ela fala, querida, pelo nome de Jesus, tá? A palavra se faz autoridade sobre a ocorrência. Quando a igreja, quando um cristão fala a palavra dele, quando ele fala em nome de Jesus, em nome de Deus, a sua palavra tem peso. A igreja está perdendo isso, ou perdeu isso, por tanto coisas que ela tem buscado mordido. Temos que rever isso, urgente. Continuando, Amós, tá? Amós 7, tá? Capítulo 7, agora, a mão do Senhor, tá? Agora Amós vai trabalhar agora a visão do gafanhoto, né? Do fogo e do prumo, e Amós é acusado como conspirador, tá? As duas partes. Então agora a mão do Senhor, do versículo de 1 a versículo 9, nós vemos as 3 visões que Deus vai apresentar a Amós, tá? Agora existem essas séries de visões que o profeta vê e levará a mensagem do Senhor ao povo, utilizando, né? Utilizando aí as cenas, né, familiares. Gafanhoto, o agricultor, o boiadeiro sabe muito bem, né? O fogo, nós sabemos muito bem, e o plumo, tá? Sabemos que para deixar a parede correta, você tem que usar um plumo, senão se você vai ficar olhando de olho, tá? Pode até sair, mas é muito difícil, você tem que ter um plumo no olho, isso não existe, né? Então, é o plumo do pedreiro, tá? Então, essa madeirinha, corda e esse peso forte embaixo. Então, a primeira visão, versículo de 1 a 3, querido, gafanhotos, tá? Então, olha lá, isso me fez o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebanho da erva, rebento da erva seródia, e era a erva seródia depois de findas as ceifas do rei. Então o Senhor mostra o castigo próximo para Israel através do profeta. O versículo 2 também, tendo ele comido toda a erva da terra, disse: Senhor Deus, aí vem o clamor, parte B, né? Então Amós agora, por imediato, Amós ouvindo isso, ele imediatamente ora a Deus pedindo, né, perdoasse a vida de Israel. Olha lá o versículo 2 da parte B. Senhor Deus, perdoa, rogo-te como subsistirá Jacó, tá? Pois ele é pequeno. Tenha misericórdia, Senhor, tá? E a resposta do Senhor vem no versículo 3, diante da oração do profeta, tá? Então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, diz o Senhor. Ou Deus, né? Deus tem misericórdia. Deus não pune Israel dessa forma. Deus retém isso de Israel. Ou Deus é misericordioso conosco. Como Deus tem sido misericordioso, tá? Porque senão nós já tínhamos ido. Agora a segunda visão, gafanhotos, né? Melhor, né? Isso mostrou o Senhor Deus que o Senhor chamou fogo, melhor. Agora a segunda visão é o fogo, versículo 4 a 6, tá? Então o Senhor mostra esse castigo. Isto me mostrou o Senhor, eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a justiça, e esse consumirá o grande abismo e devorará a herança do Senhor, tá? Então disse eu, Senhor, ao Senhor. Então agora novamente, versículo 5, o profeta clama a Deus, ora a Deus, tá? Para que não punisse Israel, tá? Versículo 5, então diz: Senhor Deus, cessa agora como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno.
Jacó é pequeno. Aí Deus novamente, versículo 6, e o Senhor se arrependeu disso também, não acontecerá, diz o Senhor Deus. Misericórdia novamente, ou esperança. Deus tem esperança que os seus filhos, o seu povo, a sua igreja se arrependam dos seus pecados e mude, tá? E agora a terceira visão, versículo 7 a 9, tá? Agora é o prumo do pedreiro, o prumo de Deus, tá? Olha lá, mostrou-me também isso, e eis que o Senhor estava sempre sobre um muro levantado a prumo e tinha um prumo na mão, tá? Então, Deus quer que o seu povo fosse o quê? Reto para com Ele, reto para com a sua palavra, reto para a sua vontade, e por isso passará o prumo por meio dele, tá? O versículo 8, versículo 6, né? Olha lá, a parte C, tá? 8, parte C do versículo finalzinho, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel e jamais passarei por ele. O interessante é que essa visão, o profeta não ora. A primeira, gafanhoto ele orou, Deus se arrependeu, ou Deus teve misericórdia. O fogo, o profeta orou e Deus se arrependeu, Deus teve misericórdia. Mas a terceira visão do prumo, ou endireitar sua igreja, o seu povo, Deus não se arrepende. Deus não vai mudar, porque o profeta não ora e Deus não tirou o prumo, porque Ele é santo e Ele quer que seu povo seja santo. Não tem como Deus tirar esse prumo do meio da sua igreja. Deus não tem como Deus tirar esse prumo da vida dos seus filhos, porque senão Ele não vai ter uma casa reta, Ele não vai ter filhos retos, ele vai ter filho o quê? Bagunceiro, pecadores, né? E Pedro vem falando, né? A carta de Pedro vem que os filhos de Deus não vivem na prática, eles são pecadores, mas não vivem na prática, porque o pai do pecado, né? O pai da mentira, melhor dizendo, é o diabo. Então a mentira é pecado, então o diabo vive pecando desde o início, e assim aos seus seguidores, tá? Então a palavra de Deus, querido, é o prumo que nos ajuda. Você quer saber o prumo? Não é você pegar lá literal, querido, mas sim, pega a palavra de Deus, lê ela, vive segundo o que Deus quer falar com você, mas não fique abrindo ela assim, querido, procurando palavras, tá? Mas lê a Bíblia ponta a ponta, estude ela, vive ela, querido. Todo dia, todo santo dia, lê um pouquinho da palavra de Deus. Ore todos os dias para Deus, esteja constantemente orando, buscando a Deus, querido. Assim Deus, querido, deixou uma ferramenta valiosa para nós, que é a sua palavra. E além da sua palavra, é a sua oração. O profeta, nós olhamos a oração do profeta, clamando pela sua nação, clamando pelo seu povo, mesmo que ele seja de Judá, né? Ele está clamando por Israel, mas está clamando também por seu povo, porque Israel e Judá é um povo só, é uma família só. É por isso que nós olhamos e aprendemos uma valorosa arma que Deus nos deu, uma ferramenta, né? Podemos dizer também que Deus nos deu oração. Clame pela sua igreja, clame pelos seus irmãos, não é só de sangue não, querido, é espiritual. Clame por novas pessoas que estão vivendo cegamente, chegue a Deus, chegue no prumo de Deus, que Deus passe o prumo na vida dessas pessoas, que entendam a verdadeira palavra de Deus, que a igreja do Senhor pare de modismo, pare de ficar abastada e pesando, né, na vida das pessoas, como lá na Reforma e como hoje, né, está vivendo agora, vendendo isso, vendendo aquilo. É duas linhas paralelas que a igreja está andando retamente, e duas linhas estão vindo paralelo. Depois da Reforma agora vem esse modismo do gospel,
né? A prosperidade disso, daquilo, da quinta, da sexta, do quarta, da terça, da cura, é um balcão de mercado, como vem também o outro balcão do mercado. Deus levantou, fez a reforma protestante para isso, para a igreja voltar, para essas pessoas se arrependerem. Temos que clamar. Essa é a ferramenta que Deus nos deu. E também, querido, Abraão, nós lembramos de Abraão quando Deus está falando que eu vou destruir Sodoma, eu vou destruir Gomorra. E Abraão começa a clamar, a orar. Mas Senhor, se tiver tanto, Senhor, desculpa, mas deixe mais uma vez. Simplesmente sobrou o que? A família de Ló. Mas Abraão clamou, suplicou por Sodoma e Gomorra, suplicou para esse povo. Deus destruiu todo, mas salvou os seus, menos a mulher de Ló. Então, nós temos que clamar pela nossa família, tanto a família de sangue como nossa família espiritual. Nós temos que suplicar para essas pessoas que não conhecem, vive pecando, vive como não existisse um Deus e que não existe pecado. Você pode fazer o que você quer. Segunda coisa, querido, agora no versículo 7, versículo 10 ao versículo 17, né? Amós acusado agora como conspirador, querido. Aí entra, né? Como a verdade, como mentira, né? O que nós vamos trabalhar agora, Amós passando por conspirador contra, né, o rei Jeroboão. Então Amazias, olha o versículo 10 lá, tá? Então Amazias, o sacerdote de Betel, lembra que Jeroboão, ele é o rei e ele faz, né, 2 lugares para adoração, Betel e Dan, onde ele coloca os bezerrinhos, né, os seus deuses, e Amazias é o sacerdote de sacrifício, né? Lembrando que o Velho Testamento tinha que ter sacrifício, derramamento de sangue para perdão de pecado, mas lembrando que o sacerdote Amazias está sacrificando para bezerro, e bezerro não faz nada, porque o bezerro está ali morto, é uma estátua de ouro e não, né, madeira, ou seja de bronze, seja de gesso, seja o que for, não fala, tá? Ou vamos lá para a Índia, os deuses deles é o rato, o boi, o que isso vai te ajudar? Nada. E algumas pessoas morrendo de fome, vá comer o animal, come, sacia a fome, né? Ou entrando nesse rio que eles consideram a purificação uma água podre. Então Amazias, o sacerdote de Betel, né, acusa agora o profeta de Deus, levantado por Deus, de conspirar contra o rei Jeroboão, e lhe dá a seguinte ordem. Olha só esse sacerdote, né, a moral que ele tem, tá? Vai para ajudar, que ele o profeta, né, Amós, ele é de Judá, né, e ele de Tícoa, né, e ele fala assim, vai para lá e vai ganhar a sua vida, vai ganhar o seu pão, profetizando em Judá, porque aqui não, em Betel você não tem direito. Então Jeroboão, querido, foi esse rei que nós acabamos de falar, que fez os deuses, né, de Betel, em Betel e Dan, para que não descesse para Roboão em Jerusalém, ali no Reino do Sul, tá? Em Judá. Então é esse rei louco que faz idolatria, ou traz idolatria para o meio do povo de Deus, tá? E Amazias, ele entra, porque é o rei, vamos agradar o rei, né? Nós estamos aí nos castelos, nós estamos nas nossas câmaras, nas bebidas, nas taças, né? Na nossa luxúria. Então Amazias é um falso sacerdote, querido, tá? Ele pode ter passado na linhagem de família de sacerdote, mas na atitude dele agora, ele é um falso. Como hoje, Deus pode ter levantado pastores, mentores espirituais, líderes espirituais, mas talvez esses líderes espirituais se perderam. Pode Deus ter levantado, sem problema nenhuma, dificuldade nenhuma de pensar nisso ou ter, né, assim, mas alguns se perderam, estão aí sendo corrompidos
pelo modismo ou pela luxúria. Tá? Então Amazias, esse falso sacerdote que servia às vontades do rei Jeroboão, a idolatria. Olha o versículo 11, tá? E o versículo 2: porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Olha o versículo 12 agora. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente. Tá? Vidente aqui é o profeta que Deus está mostrando. Essa é vidente hoje aí, tá? Essas mentiras mais farrapadas, e tem gente que vai atrás. Como? Tá? Vidente, foge para a terra de Judá e ali come o teu pão e ali profetiza. Olha a moral que esse sacerdote tem, tá? Ele levanta com todo o poder, né, com toda a sua força, e fala: some daqui, profeta. Não sabe com quem que ele está falando, querido. Amós não está falando por ele está falando por Deus, é a palavra de Deus. Quando a igreja prega, querido, nós não temos que ficar com medo. O fulano, isso vai acontecer, não vai acontecer nada. Se acontecer, está tudo escrito no livro da vida. Glorificamos a Deus. Galeria do capítulo 11, Hebreus 11, na galeria ali dos pais da fé, querido, morreram na espada, cortados no meio, crucificados. O que nós vamos esperar? O que a igreja vai esperar? Conforto? Então não é igreja. Não que nós não podemos ter, ou a igreja tem passado, né? No Brasil, graças a Deus, está um país tranquilo, sem perseguição algumas, mas não é o que nós vemos em países fechados, países que não pode nem entrar a Bíblia, tá? E tem que entrar escondido, porque são homens usados pelo diabo, homens são agentes de Satanás. Só lê o Apocalipse 13, tá? Só lê o Apocalipse 13, está ali claramente, tá, o que tem acontecido. Então o papel do sacerdote era oferecer sacrifício a Deus, não bezerro, não estátua, tá? Pelos pecados. Então como que o bezerro vai perdoar? Como uma estátua vai perdoar pecado? Não tem como. Quem perdoa o pecado é Deus. E não conduzir, querido. Então o sacerdote jamais podia conduzir o povo ao pecado, nem o profeta. O profeta tinha que falar a verdade. Por isso que Amós, ele vai bater contra Amazias. A igreja tem que bater contra esses falsos líderes. E nós não podemos recuar, nós temos que continuar, porque a nossa caminhada, a nossa casa, o que Jesus falou, vou preparar morada, é lá, não é aqui. Doem que doer em nós, na nossa família, vamos caminhando, porque a nossa esperança, e o último dia, nós vamos encontrar, que nós vamos ressuscitar, querido. Ou cremos nisso, ou nós abraçamos o mundo. Como Paulo fala sobre os saduceus, a questão da ressurreição. Se nós não cremos na ressurreição, comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. Vamos cair no pecado. Não, mas existe a ressurreição. Então vamos viver uma vida, querido, de temor, de glória a nosso Deus. Ou cremos, querido, nisso, ou nós não cremos. Versículo 13, Amazias, que ordena o profeta calar em Israel. Olha lá o versículo 13. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizará, porque é o santuário do rei e o templo do rei. Então aqui quem manda é o rei. Vanglória, força. Não sabe o que Deus estava para fazer agora com Amazias, porque Israel já sabia o que iria acontecer com ele, mas agora Amazias teria também um castigo especial, né? Podemos dizer assim, ou executando nele agora sobre a sua família. Então o mundo tem lutado para a igreja calar, tá? E infelizmente a igreja tem calado. Nós não podemos, e temos ouvido, que eu tenho ouvido várias pessoas falar: não pode falar isso, não pode falar aquilo. Ou você prega a palavra, ou você se cala, ou você some, fala que você não é cristão, porque é uma vergonha nós estarmos no meio do mundo, e o mundo falando para você calar, e você calando, sendo omisso da verdade. Nós não podemos ser omissos.
Nós não podemos deixar que essas pessoas vá para o inferno sem ela saber da verdade. Ela tem que saber da verdade. E ela pode se arrepender, como você se arrependeu, como nós se arrependemos, como os filhos de Deus se arrependeram, porque nós somos melhores, porque os filhos de Deus foram melhores. Não. Aí o exemplo. A graça de Deus, a misericórdia de Deus leva o seu povo ao arrependimento, mas para isso ele teve que passar uma disciplina, cativeiro. Então Amazias vai a Amós com a sua insolência de sacerdote, querido. Amós nega que fosse um profeta. Ele vai na sua insolência, mas olha só o que o profeta Amós fala, versículo 14. Respondeu Amós, ele vai com toda essa insolência, pompa, né? E respondeu Amós e disse Amazias, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sicômoro. Eu não sou de linhagem de profeta, eu não tenho vocação de profeta, a minha família não é de profeta. Tinha essa linhagem de sacerdote, de profeta, e era assim. Deus levantava, né? Levantou a família de Levi ali, tudo, essas coisas. Nós, com a insolência de Amazias, ele fala, eu não sou, eu estou aqui porque Deus me trouxe, porque eu estava lá cuidando dos meus bois, eu estava lá colhendo a sicômoro. Você acha que eu estou aqui porque que eu quero, porque eu tenho uma vocação de profeta? Não, eu estou aqui porque Deus me fez, está aqui e agora, e eu não vou calar. Agora, no versículo 15, Amós mostra qual autoridade que ele anuncia isso. Enquanto Amazias vem na autoridade humana de Jeroboão, louco, um rei louco, que faz deuses para o povo pecar juntamente com eles e pagar a sua luxúria, olha lá o que Amós fala agora, qual é a autoridade. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. É isso que Deus tem falado para você, igreja. Deus tirou você do lamaçal de pecado. Deus tirou você da morte e tem dado vida para você, dizendo o seguinte, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Vai e profetiza aos meus filhos que estão perdidos nesse mundo jaz maligno, que ainda não nasceu novamente. É a mesma palavra hoje para nós, querido. Nós não podemos ser omissos. Versículo 16 agora, querido, Amós, mesmo sendo acurralado, sendo sacerdote do rei, né, Jeroboão, querido, tá? Ele confronta esse Amazias, porque ele é o sacerdote do rei, mas Amós não está nem aí, ele confronta diretamente. Olha lá o versículo 16, ora pois, ouve a palavra do Senhor, ora pois, escuta Amazias, e escuta Israel também. Tu dizes, né? Aqui é para Amazias, não profetizará contra Israel, nem falará contra a casa de Isaac. Agora ele vai direto com Amazias. Você está dizendo isso, né? Você já está fazendo a loucura, oferecendo sacrifício para bezerro, para objeto, não está, né, adorando e glorificando ao Deus. Então escuta só o que Deus tem para você. Agora vem a punição para Amazias. Portanto, assim diz o Senhor, ele não está dizendo, porque quando o profeta fala, querido, e não acontecia, ele era um profeta falso. Mas a história narra, Reis, Crônicas, nós vamos encontrar a história, tá? Mais detalhadamente. E aí, e diz o seguinte, o que o Senhor diz? Tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão em espada. Tua mulher prostituirá, seus filhos e suas filhas morrerão pela espada, que a Síria vai descer e vai matar os seus filhos, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda. Ou você vai ser cativo para a Síria, você não quer ser servo desse Deus vivo, então você vai ser servo agora
desse rei bastardo, desse rei mau, desse rei que não adora o teu Deus, esse rei que não conhece Deus, e é a mão de Deus. Você vai para lá e você vai morrer nessa terra imunda, porque na terra santa que Deus te deu, a terra que Deus prometeu em Abraão, você não ficará mais, você vai morrer lá. Certamente será levado cativo para fora da tua terra. Queridos, nós temos que entender uma coisa. A igreja tem que entender uma coisa. Ela foi chamada para pregar unicamente a palavra de Deus. Ela foi chamada para viver unicamente a palavra de Deus. Não o modismo que homens acham. A palavra de Deus, ela não é interpretada por mim. Ela não é interpretada pela vontade humana, ela é interpretada unicamente pelo Espírito Santo, porque ela foi escrita através do Espírito Santo. Então, querido, aqui podemos ver, né, de Deus, querido, não se zomba. Esse capítulo 6, esse capítulo 7, e, né, pegando Amazias, Deus não se zomba. A igreja do Senhor, como nós falamos, ela foi levantada, ela ganhou vida, porque todos estavam mortos nos seus delitos. Ela ganhou vida para viver diante de Deus, não como esses reis de Israel, de Judá, ou como esses sacerdotes, ou algum profeta, né? Alguns homens se considera como Deus hoje está levando o povo, porque Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz o seguinte: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, também o que colherá. Amazias colheu a sua destruição dele e da sua família. A igreja não faça isso, igreja, tá? Porque 1 Pedro 1 fala o que? Sede santo porque sou santo. Sede santo porque eu sou santo. Deus chamou um povo para ser santo. E o prumo de Deus é isso aqui. Não é o pastor, não é o mentor, não é a igreja, a placa, mas sim isso aqui. Passou disso, a tua parede, a sua vida, a sua casa está em ruína. Cairá, cedo ou mais tarde ela cairá. Mas se nós vivermos com a nossa família o prumo de Deus, nós teremos uma vida regalada. Vamos orar? Senhor, nós louvamos a Ti, damos graça nessa manhã maravilhosa, damos graça por essa semana, damos graça por essa palavra e suplicamos a Ti, ó Pai, nos dê condições de viver cada dia mais segundo a Tua palavra, segundo esse prumo que leva o homem à retidão dia após dia. Perdoe pelas nossas fraquezas e use e fortaleça a Tua igreja a levar a Sua palavra verdadeira, sem modismo, mas pura, a palavra pura e verdadeira que o Senhor nos deu, para aqueles que ainda estão longe, eles possam entender a Sua palavra pelo toque do Teu Espírito Santo. Tenha misericórdia do nosso país, da nossa cidade. Cuide, Pai, segundo a Sua vontade. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Shalom Adonai, querido. Deus abençoe.